E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Eu sou o Leandro e nesse vídeo vamos conversar um pouco a respeito de pandemia e espiritualidade. Como a pandemia muda ou está mudando a sua espiritualidade ou pelo menos a sua forma de lidar com a espiritualidade. É o nosso assunto e antes de a gente começar a falar sobre isso, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like no vídeo e depois, se você puder, compartilha o conteúdo porque nos ajuda bastante nesse trabalho com o canal, certo? Então, o que está mudando na nossa espiritualidade diante de tudo o que está acontecendo desde o ano passado para cá? Para quem está acompanhando esse vídeo no momento em que ele foi publicado, estamos em março de 2021. Se você encontrar o vídeo em um momento futuro, aí você sabe que a situação poderá ter mudado e desejamos muito nesse momento que mude, né? Porque está bem complicado essa coisa toda da pandemia aí. O que muda na nossa espiritualidade, diante desse cenário todo, ou o que muda na nossa forma de lidar com a espiritualidade, é a independência, que por necessidade passamos a exercer em termos de espiritualidade. Por quê? Porque de repente aquele local que nós gostávamos de frequentar não está aberto agora, ou não dá para ir, ou é arriscado ir até lá, caso esteja aberto. Então, né, pela segurança, é melhor a gente ficar em casa e rezar em casa e fazer as nossas práticas, certo? A gente acaba, por necessidade, tendo uma independência espiritual maior. A situação nos exigiu a ter uma percepção maior sobre o canal direto de comunicação com o sagrado que nós temos, certo? Então isso nos leva a repensar algumas coisas em termos de religião, a relação de dependência que nós costumamos ver com a religião. Né? As pessoas acham que para encontrar espiritualidade precisam de um intermediador para isso, de um determinado local para isso. Não, aquele local pode trazer alguns benefícios. Ali nós gostamos de frequentar, porque existe também uma situação de convivência, uma socialização, existe um bem-estar, mas não significa precisar. Se aquele local não existe, a nossa espiritualidade continua existindo. O nosso canal direto de comunicação com Deus continua existindo. Então isso talvez é que a gente precise repensar a relação de dependência com a religião, certo? Porque isso pode cair muito facilmente numa situação de desequilíbrio. As pessoas terem a sua religião como uma tábua de salvação, se agarrarem nela com todas as forças e tudo vai girar em torno da igreja, do centro e do terreiro. É um desequilíbrio e tudo na vida precisa ser equilibrado, inclusive a religião das pessoas, tá? E não importa para mim qual seja a sua religião, caso você tenha uma, porque aqui nós estamos falando de espiritualidade e essa conversa alcança a todos, tá? Então, de repente, é o momento de a gente repensar a figura do líder religioso, certo? Porque isso não vai tirar dele a importância que ele tem. É uma pessoa que tem o seu devido valor, que se preparou para um sacerdócio ali na religião que ele conduz, que muitas vezes abriu uma casa para o exercício da caridade, que presta assistência espiritual. Isso tem a sua importância, isso tem o seu valor. O que não pode existir é uma relação de dependência, né, com essa pessoa, com esse líder. E o próprio líder sabe disso. Se ele for uma pessoa honesta, ele sabe que o papel dele é o de fortalecer as pessoas, de ajudarem as pessoas, de ajudar as pessoas a encontrarem a sua própria força, a sua própria luz, e não de criarem uma relação de dependência, tá? Só vai buscar essa relação de dependência aquele líder religioso que de repente não é tão do bem quanto diz, né? Porque ele quer na verdade ter plateia, ter seguidores, então ele não vai encorajar as pessoas a pensarem que elas são fortes, que elas têm a própria luz, que elas têm o canal direto de comunicação com o sagrado. Vai fazer as pessoas pensarem que precisam dele, né? Porque ele pode ter o medo de perder seguidores, de perder público. É uma pessoa insegura, tá? O líder religioso que é seguro de si, que sabe do seu papel, que é honesto, que é do bem, ele vai fortalecer a sua comunidade, vai ajudar as pessoas a acreditarem que são fortes, né? Isso é fortalecer a própria fé de cada um, tá? Isso é ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho com o sagrado, a sua espiritualidade. Então, essa relação eu acho que mudou aí pra gente, né? Se não mudou propriamente na cabeça de muitos ainda, pelo menos apareceu a necessidade de pensar a respeito disso, tá? Porque a gente está realmente com a necessidade
de independência espiritual. E nós não nos prejudicamos por conta disso. É a nossa fé em questão. E eu não falo sobre esse assunto só pelo que eu acho. Quem acompanha o canal aqui já está mais acostumado a ver os relatos das minhas experiências, sabe que frequentemente eu falo da minha experiência com a mediunidade, participando em um centro espírita e em um terreiro de Umbanda. E na Umbanda eu via muitas vezes o dirigente sobrecarregado, com muita gente em cima dele, sempre achando que precisava dele, e ele muitas vezes se sentindo mal com isso, porque não dava conta, né, de atender todas as demandas das pessoas ali, pedindo ajuda dele. Ele falava: acredita mais em você, faz a sua oração, tenha mais fé. E é isso, gente, é você ter fé. Não há nada que você não possa encontrar na sua relação direta com Deus que outra pessoa irá fazer. Né? Uma outra pessoa não irá fazer o que Deus pode fazer por você. E isso a gente encontra numa conversa direta com o sagrado. É você no seu canto fazendo a sua reza, a sua oração, acendendo a sua vela, da forma como for, tá? Eu não sei nesse momento quantos locais de religião estão abertos ou fechados, mas a gente sabe que aconteceu muito durante o ano passado, de locais abertos e recebendo as pessoas, não, porque as pessoas precisam do local, né, para ter o acesso à sua fé, à sua espiritualidade. Gente, ninguém precisa de um local para poder acessar a própria espiritualidade, que já está em cada um de nós. Você experimentar um bem-estar ali é diferente de precisar. E nesse contexto todo, precisamos pensar que há uma relação risco-benefício aí. Então você de repente sai da sua casa, mesmo usando máscara, álcool gel, para ir até um local para ter um benefício espiritual, e o risco que você corre? Qual dos lados está pesando mais na balança aí? O benefício naquele momento para de repente um conforto espiritual ou o risco de uma infecção por vírus, né? De repente, o benefício espiritual que você foi buscar nesse momento na igreja, no centro, no terreiro, você poderia ter o mesmo benefício na sua casa, no seu canto, fazendo a sua oração. E sem correr o risco, que pode ser muito grande, com o seu deslocamento até esse local. Mesmo de máscara, mesmo de álcool gel, sabemos que muita gente adoeceu dessa maneira, tá? Então, os líderes religiosos que se posicionaram, quando eu me refiro a líder religioso, eu estou falando de um dirigente, de um padre, de um palestrante que seja, de um pai de santo, mãe de santo, daquela pessoa que se posicionou com a sua comunidade, falando palavras de sensatez nessa hora, tá? Algo do tipo, gente, fiquem em casa, façam as suas orações, tenham fé, ninguém está desamparado pela sua espiritualidade, onde você estiver, Deus vai saber das suas necessidades, vai te ajudar, né? Então, se fortaleça dessa forma, preze pela sua segurança, tá? Os líderes que se comportaram dessa maneira, para mim, tiveram uma atitude muito positiva. Agora, aqueles que quiseram a qualquer custo manter o seu templo aberto, porque era o medo de perder seguidores, né, de perder o funcionamento do local, a insegurança. Gente, sabemos das contas, de tudo isso e tudo mais, e o que está pesando para todo mundo, mas não é fazendo os outros correrem risco nessa hora que se vai beneficiar alguém. E a consciência depois de saber que de repente uma pessoa saiu da casa dela para ir até você, vendo se conseguia um benefício espiritual com você, se contaminou no caminho e de repente, né, espalhou um contágio no seu local de religião. Não é legal, né, ter isso na própria consciência, na própria conta aí depois, tá? Então, gente, esse vídeo foi a respeito de independência espiritual, a percepção quanto ao nosso canal de comunicação direto com o sagrado, o quanto essa relação talvez aí precisou ser repensada durante esse tempo todo e o quanto isso não irá despertar em nós novas consciências. Certo, gente? Compartilhei uma opinião com vocês, espero ter ajudado de alguma maneira. Quem tiver algo a dizer pode, como sempre, usar aqui os comentários. Não são verdades absolutas que eu comunico nesse canal, simplesmente compartilho as minhas ideias, tá? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.